Sim. Gravando. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Adriano, tudo bem? Boa noite, galera. Boa noite, Bem? Marco. Boa noite, Adriano. Boa noite a Boa todos. Boa noite, Renan. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Olá, boa noite. Boa noite, Alan. Seja bem-vindo, Alan. Já começamos. Bacana. Vocês me escutam? Te Escutamos, escutamos. sim. Ok. Seja bem-vindo. Boa noite, Prince. Boa noite, Stefane. Boa noite, Jéssica. Arthur, Boa sejam noite. bem-vindos. Boa noite, Boa galera. noite. Ô, Marco e Adriano, a galera tá tímida, cara. A gente, de vez em quando, brinca na arte aqui, Adriano, que quem não abre câmera paga Heineken na sexta, hein? Então, fica a dica aí, galera. Tá chegando Bom, a sexta, hein? Já tratei de abrir logo. Pois é, se for essa regra mesmo, eu vou cobrar, hein? Sim. Afinal, os gestores estão buscando o trabalho presencial novamente, né? O pessoal não está abrindo câmera, né, no trabalho. Pois é. Bem, Híbrido galera. também, né? É. Tem muita... 26. Guardamos mais 2 minutinhos, Adriano, para a gente poder começar? Sim. Vamos... Deixa eu ver aqui. Vou esperar mais 4 minutos, né? Quando for 8h10, assim, a gente começa. E deixa eu pingar o Anderson aqui. Já comece a anotar suas perguntas, pessoal. Ser bastante interativo aqui. Deixa uma bandeja. Bom? A gente pediu um condutor de calha, que sai da calha e vai pro tubo. E os tubos de PVC. É melhor controlar isso aí, né? Começamos em 3 minutos. Galera, vamos lá, hein? Vamos colocar aqui o tema. A gente já trouxe. Esse bate-papo ele vai ficar cada vez mais legal se a gente tiver mais interações. Já comecem a colocar aí as dúvidas. Vocês estão com acesso ao chat, turma? Está todo mundo com acesso ao chat para colocar Adiantando alguma coisa as aqui? dúvidas? Podem ir colocando aí já, que a gente vai pegando aqui, vai anotando. E aí a gente vai conseguindo endereçar aqui o maior número possível de perguntas. Eu já coloquei a toalha, só falta o tapete, Chu.
Vamos lá? Bora lá. Acho que o Anderson não vai conseguir entrar, não. Estou passando mal. O Lelis, um aluno do DAC, pediu o link aqui. Vocês entraram pelo link pelo próprio Simpla, né? Acho que estava lá. Ele não achou, não. Mas mandei para ele aqui, ele vai entrar. Perfeito. Boa. 20 e 10. Bora lá, então? Bora? Quem começa? Aurélio, Qual a pergunta? Renan. Qual a pergunta? Você ainda usa Scrum? Vamos começar com Ok, essa. muito bem. Bom, vou então abrir aqui. Não, eu não uso Scrum, mas ajudo pessoas que usam Scrum em base diária. Então, indiretamente posso dizer sim que eu acabo tendo contato com Scrum em base diária, tentando ajudar pessoas no meu dia a dia, né, como Agile Coach, a fazer um uso melhor do Scrum e entender também, né, como é que a gente pode lidar com os aspectos que o Scrum não alcança. Não tem aqui nenhum problema, né? Porque o Scrum tem naturalmente limites, como todo framework, né? Como todo mecanismo, né? Que foi desenhado, né, para um certo aspecto. Então, não pessoalmente, mas enquanto, né, Agile Coach, né, acaba interagindo sim com o Scrum em base diária. Legal. Me lembrei aqui, quando a gente fez o curso de Scrum, você lembra? Sim, sim, com o precursor Alexandre Magno. 2009, Alexandre Magno, esse foi. Adriano? 2009? Acho que 2009, 2009. 2009, Tinha uma turma da CIT, tinha isso. O próprio Ricardo Vargas, Ricardo Vargas, fez junto verdade, com a alguns gente. aqui, exatamente. Bom, mas vamos E, lá. Eu vou dar continuidade, então, à pergunta. Eu considero que eu uso Scrum, sim, né? E curto, e acho que em alguns cenários, né? Quando você está entregando uma solução que encaixa ali na estrutura do Scrum, né? Do framework, eu acho que se consegue que você tenha um foco na entrega, né? Quando você consegue visualizar antes, né, o que você vai entregar, planejar ali nas interações e depois a cada interação você vai trabalhando as entregas, né, dentro da estrutura do framework Scrum, né? Então, assim, eu vejo que a pergunta ela é provocativa, né? Não no sentido de assim, tem 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 muito tempo, o Scrum é uma coisa que não é eficiente, eu acho que em determinados cenários é eficiente, né? E eu concordo que muitas vezes, como o Scrum é muito popular, ele foi praticamente o framework mais famoso, né? E começou a se popularizar também até fora da TI, né? Onde começou ali com o manifesto do desenvolvimento de software ali, né, focado no manifesto de agilidade do desenvolvimento de software. Muitas vezes a gente vê manifesto da agilidade ou alguma coisa que não coloca aquele momento, né, que era um momento onde dentro do desenvolvimento de software se queria melhorias, uma forma diferente de fazer, mas sim, usa Scrum e em alguns casos ali apesar de atualmente aplicar a visão, o mindset, a estrutura de você ter liberdade ali de acordo com o contexto,
mas que em alguns contextos eu acho que encaixa bem e é simples, né? Você pega ali Scrum Guide, né? Consegue ali direcionar as ações, né? Mas não que seja a única solução, né? Para você promover ali a agilidade. Renan? Bem, Boa. Beleza, Adriano, se me permite aqui, vamos dar a voz à Jéssica aqui e eu já puxo na sequência. Fala aí, Jéssica. Bora! Gente, boa noite. Eu queria colocar uma pergunta que eu tenho perguntado para algumas pessoas, né, expertos aí na gestão ágil, mas eu não estou convencida, então eu quero ouvir algumas outras ideias por aqui. Eu tenho visto muita gente dizendo que Kanban não pode ser considerado como uma abordagem ágil, porque Kanban tem foco em processos e não em pessoas. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? muito Bom, bom. Quer vamos responder, Renan? passar para os especialistas aí em Kanban, não que eu não conheça e não aplique, mas vamos passar para os especialistas ali, Corélio e Renan. Vamos lá, beleza. Eu vou conectar, Adriano, a sua pergunta, né? Se eu uso Scrum ou não. E aí, Jéssica, eu puxo esse ponto para fazer um enlace aqui, tá bem? E Marco, vamos lá, a gente se complementa aqui, vamos num Sim. bate-bola legal aqui. Eu emendo depois aí, né? Beleza, vamos lá. Bom, se eu uso Scrum, né? Não dentro do meu dia a dia, né? Hoje já estou aí há pelo menos 3 anos na ARC, né? E eu predominantemente utilizando Kanban, né? E eu acho que um dos principais pontos que nos motivam a isso é o fato, né, do framework Scrum ele lidar ali de alguma forma que poderia ser talvez até melhor, né? Se melhor utilizado, a gente ainda vê muita implementação em Scrum ruim no mercado, né? Tem bastante disso. Então, assim, a grande questão para mim é lidar com a complexidade. Né? Hoje a gente tem cenários ali, né, trabalhadores de conhecimento, a gente tem empresas de tecnologia, os mais variados cenários, né? Métodos e frameworks hoje não estão limitados a TI, ainda bem, né? Esse movimento já cresceu muito. Mas hoje, se a gente pegar cenários, por exemplo, se eu estou ali no meio de uma sprint e o meu diretor ele desce um top-down ali para fazer uma demanda que ele considere um pouco mais urgente, que o mercado imponha para essa organização, qual que é a minha tratativa, né? Eu devo só reorganizar ou eu poderia talvez trabalhar com um fluxo contínuo e lidar melhor com essas inconsistências, né? Muitas vezes até de mercado, né? O próprio Covid aí, inicinho aí de 2020, final de 2019, ele impôs muita coisa para as empresas, né? Então, planejamentos estratégicos, planos de entrega, isso tudo quase que veio por água abaixo quando entrou o cara ali chamado Covid, né? Então, assim, hoje, o Scrum ele não é o principal método, né, que eu atuo, né? Hoje é, de fato, Kanban. E conectado aqui, Jéssica, com o que você colocou, né, se ele pode ser considerado ou não um método ágil, o Kanban ele é um método de gestão de mudanças e aumento de maturidade, né? Então, assim, na prática, o que isso quer dizer? Ele tem, sim, um foco em processos, ele tem, sim, um foco em fluxos, ele trabalha muito bem com práticas, com indicadores no formato aqui de métricas de fluxo, e ele não é prescritivo, né? E ao contrário, né, do que e muitas vezes a gente acaba tendo uma visão ingênua em relação ao Kanban, de que ele é completamente orientado a práticas e que ele não se importa ou não atua diretamente com pessoas, eu digo para você que isso está, na minha visão, tá bem?
é absolutamente errado. Por que eu digo isso? Existe um estudo sociológico, existe um estudo de cultura organizacional para que, inclusive, eu, enquanto Agile Coach, né, eu, enquanto agente de mudança, eu possa fazer as mudanças que são necessárias dentro de uma organização, e isso passa também por cultura, isso passa por lideranças. Uma das grandes questões que o Kanban tem tratado cada vez mais é como habilitar melhor que as lideranças façam cada vez melhor o seu trabalho. Então, assim, ele tem uma ligação, sim, direta, né, com pessoas, desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, por que eu acredito que isso, hoje no mercado, né, em algumas situações, a gente acaba entendendo que o Kanban ele não lida com pessoas? Porque ele comunica, ele traz uma linguagem onde a gente possa ter orientações, a gente possa se apoiar em práticas, em métodos, em estudos, e um corpo de conhecimento bastante robusto, para que esses líderes, esses agentes de mudança, eles possam se apoiar, não de uma maneira prescritiva, mas de uma maneira descritiva, onde ele fala, olha, eu tenho esse leque de opções, utilize aqui, for mais conveniente dentro do contexto. Então, passa a bola para o Marco aqui, senão eu fico falando a noite toda aqui, mas essa que é a ideia. E, Marco, o seu áudio está mutado. Ok, acho que eu desmutei Agora aqui sim. agora. Beleza. Perfeito. Jéssica, olha que interessante. O Kanban ele é baseado em 3 agendas. E, curiosamente, essas agendas respondem ao nível de diretoria, ao nível gerencial e ao nível dos colaboradores de uma empresa. Então, o Kanban, a primeira coisa que a gente busca quando a gente implementa Kanban é ter colaboradores felizes. A gente busca, né, sair de um nível bastante caótico, que a gente vai chamar de nível 0, e reduzir a sobrecarga dos trabalhadores. Inclusive, né, isso é até muito útil em times Scrum. Muitos times Scrum, né, que muitas vezes não conseguem controlar a demanda com a capacidade, podem usar o Kanban como complemento, né, porque os dois complementam sem nenhum problema, para ajudar as pessoas. Tá? Ou seja, para que elas tenham um trabalho equilibrado. Ela ajuda os gerentes a entregar serviços melhores e ela ajuda diretores a criar uma empresa que seja resiliente. Então, o Kanban, sim, é sobre pessoas. Só que o Kanban não tem uma agenda que está muito ligada à psicologia, mas à sociologia. A sociologia é uma forma mais efetiva de você, como Agile Coach, fazer gestão de mudanças. Então, o Kanban não vai trabalhar mecanismos como abraçar árvores ou terapia. Tá? Isso está fora da agenda Kanban. Mas é uma agenda profundamente sociológica e ele busca, né, que você tenha pessoas felizes nos vários níveis da sua organização. Bacana. Muito obrigada. Perfeito. Bom, eu queria complementar, então, a questão que Jéssica perguntou, que é se, só lembrando aqui, né, se Kanban pode ser considerado método ágil ou não, né? Eu vou fazer um resgate histórico aqui, né, do início, né, onde a gente tinha vários métodos surgindo, né? E aí, não vou falar especificamente do Kanban, mas do Lean. Então, a gente teve ali, né, um livro, né, que influenciou bastante, né, sobre Lean e tal. E aí, o que eu me lembro, né, que o Kanban, como método, também como, né, o livro inicial ali, que, né, começou a se popularizar, ele surgiu também no mesmo contexto, né? Não que o Kanban ele teria que ter sido de algum guru do manifesto, né? Tanto que vários que a gente tem abordagens hoje e tal, o próprio Disciplina Agile não é de um guru, né? De um cara ali que estava lá no manifesto, né? Então, assim, o que eu penso, né? Eu já li também algumas coisas e nesse sentido, né?
de que Kanban ele bebe ali do Lean, ele é uma abordagem mais técnica, vamos dizer assim, ou que tem alguns elementos ali que são diferentes, né, os princípios ali da agilidade, né? Mas, primeiro, eu considero que ele atende muito bem a melhoria contínua, tudo quando você está pensando ali em agilidade, não é que tudo vai funcionar de primeira, né? Então, o foco ali na melhoria contínua, e considero que ele também é dessa leva, vamos dizer assim, desse movimento, né? E não é à toa que hoje ele é tão popular, né? Porque em alguns cenários e alguns contextos você tem ali vários elementos em que ele te ajuda e aplica muito bem naquele contexto, né? Então, assim, eu considero que ele é também parte desse movimento. Pensando em estratégias mais robustas que a gente tem hoje, né? A gente tem elementos tanto do Agile, vamos dizer assim, que é o iterativo, né? Vem do processo iterativo, quanto do System Thinking, que é a origem ali do Lean, né? Que vem lá da manufatura, que não tem a origem ali no Manifesto da Agilidade, mas vem da manufatura. Então, eu considero que ele é desse movimento. Agora, se você vai considerar ele um método ágil ou não, né? Ou se ele se titula um método ágil ou não, aí eu acho que é até meio que irrelevante, né? Porque você está partindo de uma premissa que o que é ágil é bom, o que não é ágil não é bom, por exemplo, ou que fazendo um juízo ali de algum, né, valor ou algum ponto, né, que ele poderia ou não ser considerado ágil. Mas eu considero que ele é desse movimento, né? E que ele se popularizou também junto com esse movimento da agilidade, de você ter agilidade. Beleza? Só para eu complementar aí com um pouco da minha visão. Muito obrigada, Bom, gente. Eu não sei se a gente atendeu a sua expectativa da resposta, né? Se está coerente com o que você acha também, Jéssica. Queria saber de você, assim, e sobre isso, o que você pensa, né? Então, abrindo aqui um pouco o foco, né? Então, eu sou bem nova, assim, nessa área de abordagem ágil. Eu estou aprendendo tudo agora, e como todo mundo que está aprendendo, a gente fica muito curioso em adiantar algumas coisas, em fazer as pesquisas. E aí, eu ainda não cheguei ainda na formação do Kanban, mas eu fui pesquisar, né? E aí, em todas essas pesquisas, eu encontrei muita gente falando isso. Eu cheguei, inclusive, até a conversar um pouco com o Anderson sobre isso. Ele me deu uma resposta bem nessa linha, mas essa questão que vocês falaram sobre a sociologia por volta, né? Por detrás ali do Kanban, essa questão de tornar a empresa um ambiente um lugar mais resiliente, é super novo para mim, é uma coisa que eu desconhecia, porque tudo que me trouxeram de Kanban até hoje foram argumentações assim um pouco mais rasas, e eu não me convenci justamente por isso, porque eu não acho que as pessoas iriam considerar isso uma abordagem ágil se de fato não fosse. E aí, talvez essas pessoas não entenderam muito bem que tem essa questão da sociologia por trás, essa questão, né, de tornar o ambiente mais resiliente, de tirar um pouco ali a sobrecarga das pessoas, enfim, focar um pouco mais na gestão de pessoas. Talvez o que faltou para essas pessoas, quando me passou essa informação, foi essa visão que vocês me trouxeram. Então, assim, eu não posso falar como uma pessoa, nossa, super uso o Kanban. Não, eu estou aprendendo, eu estou começando agora. Né? Porque eu venho aí de uma abordagem de projeto tradicional. Eu participei do projeto do primeiro submarino nuclear, lá com a Marinha do Brasil, e é completamente tradicional. Não tem ali uma abordagem ágil envolvida no projeto. Inclusive, chega a ser até bem engessado e bem moroso. Mas é uma característica do projeto porque está fazendo um submarino, uma coisa de 15 anos. Né? Não é um projeto que eu vou conseguir terminar em um ano, por exemplo. Então,
Eu estou, por enquanto, ainda tentando encaixar essas comparações e ver se eu consigo ainda extrair algumas coisas para fazer esse encaixe, para dar uma rodada aí na engrenagem, mas eu sou bem crua nesse sentido. Saquei. Então, obrigado pela sua participação, né, de compartilhar um pouco aí da sua realidade e tal, sobre esse assunto. Valeu. Passei uma dicasinha aqui, tá, Jéssica, para um guia oficial da Kanban University. É bem sintético, bem direto ao ponto, e eu acho que vai te dar uma base bem legal para você entender a amplitude do Kanban. Obrigada. Valeu. O Adriano, Diga. tem uma pergunta aqui, acho que é interessante, hein, cara? Vamos No puxar? chat? Abre ela aí. Vou falar aqui, ó. Na experiência de vocês, Marco, Renan e Adriano, quais foram os cenários de melhor aplicação do Scrum e quais foram os piores? E aí talvez a gente possa juntar isso aqui, né? Como que Kanban e DA juntos, eles podem potencializar essas aplicações Scrum aqui. Eu acho que tem um cenário legal para a gente debater aqui. Legal. Bom, assim, deixa eu contextualizar, então, em termos dessa pergunta, né? Do ponto de vista do DA, não tem boa prática, né? Assim, o DA é um toolkit, ele tem várias práticas e estratégias de vários métodos, de vários frameworks, de várias fontes, mas ele não prescreve, ele não te obriga, né? Não existe uma regra básica para você aplicar. O que você tem que fazer é entender o seu contexto, tá? Então, vamos voltar para a pergunta, né? Aplicações de Scrum. Muitas vezes, né, o Scrum, e isso está acontecendo no mercado com frequência, ele é imposto. Assim, não, agora a gente vai adotar uma abordagem X, uma abordagem ágil, essa abordagem X muitas vezes é o Scrum, que ele é muito popular, e aí se tenta aplicar aquele framework para, independente do contexto daquele time, para todos os times, tá? Então, assim, o que eu tenho de experiência de aplicação de Scrum que não dá certo, né, pela característica iterativa dele, né, e da estrutura dele, é quando você tem, por exemplo, coisas urgentes. O Scrum e abordagens ali ágeis, elas funcionam muito bem quando você consegue fazer um mínimo de planejamento e saber o que você vai fazer com antecedência, né? Porque aí você planeja, você vai definindo qual é o backlog ali das iterações e entrega, e vai entregando, né? Não que você tenha que ter todo um planejamento no início, você pode ter uma visão de alto nível, mas você sabe o caminho ali que você vai e vai fazendo as entregas. Então, geralmente, o que não funciona para Scrum é quando você tem muita coisa urgente, aquela deficiência clássica do time de fazer a entrega dentro das iterações e promover ali o crescimento e a entrega daquela solução. Exemplo, a gente está lá num time de software e aí, assim, esse sprint aqui tem lá 50% ou 60% ou determinada faixa ali do backlog que não foi entregue. Tudo bem, você pode estar ali iniciando, né, e organizando as coisas, né, mas você tem que entrar num ciclo de entrega. E aí, geralmente, né, você vai analisar mais profundamente aquele contexto e você entende que tem demandas que são urgentes, elas são imprevisíveis, você não consegue definir ali 2 semanas ou 3 semanas, ou de acordo com o seu tamanho de sprint, o que você vai entregar ali no final daquele time box, daquele período. E aí, esse cenário é um cenário que encaixa muito bem numa abordagem Lean, onde você tem outros elementos, você tem realmente um SLA para cumprir, que você define ali, e aí você tem itens urgentes, você tem itens que têm data, né, que tem prioridades ali diferentes, e aí diferente daquele projeto que aplica Scrum e entrega, ou daquele release, ou daquela visão ali inicial, você consegue de forma Lean, né, fazendo planejamento ali, just in time, no momento que chega, né, no momento que você vai tendo ciência daquelas entregas, você consegue realmente
ter um fluxo de trabalho mais efetivo. Então, as experiências que eu tenho de aplicação de Scrum, que o Scrum não funciona, não é porque o Scrum é ruim ou que o Scrum é limitado, obviamente é porque você tem que entender o contexto, e aí muitas vezes aquele contexto ele não funciona. Exemplo, aplicar Scrum em times que são de suporte, ou times de atendimento, ou times que têm entrega contínua, que tem que fazer entregas muito rápidas, né? Muitas vezes não funciona, porque você tem que ter ali um planejamento daquela iteração para fazer a entrega. Ele funciona muito bem quando é assim, eu tenho esse release para entregar, eu vou trabalhar nisso, eu vou concentrar e trabalhar full time nisso. As abordagens Lean, e aí, né, vou abrir aqui até para vocês, para colocarem o Kanban, que bebe lá na fonte, né, que tem todos os elementos ali do Lean. A abordagem Lean, ela funciona muito bem quando você tem um fluxo em que tem coisas que você não consegue realmente prever antecipadamente. Fluxos não é que é só para suporte ou só para entregas que tem urgência, né? É quando você tem que lidar muitas vezes com as duas coisas. Então, em abordagens ali DevOps, por exemplo, estou falando aqui basicamente num cenário de TI, né? Você tem muito mais efetividade no abordagem Lean, porque você consegue lidar com vários elementos diferentes. Lá dentro do Scrum, muitas vezes você tem ali o conjunto de features, você tem uma visão ali muito mais clara, e aí o Scrum funciona bem. Bom, então abrindo para vocês, assim, do ponto de vista do que vocês estão vendo, né? Quais são as experiências de Scrum, por exemplo, que vocês levaram para melhorar, que vocês levaram Kanban ali, e aí dentro da estratégia de melhoria contínua, de todos aqueles elementos, né? De você reduzir o IP, ter itens menores, e assim, comparáveis, né? Que você consiga lidar e expede, né? Da urgência e data. Como é que vocês têm visto e como é que é a experiência suas nesse cenário do Scrum? Primeiro, Adriano, acho que conectando aí com o que a Sabela fala, eu acho que o grande problema do Scrum, que o Scrum é tão amaldiçoado quanto a língua mais popular do planeta. Sabe qual que é a língua mais popular do planeta? Qual que é? Bad English. Né? É o inglês mal falado, né? A língua mais popular do planeta, não é o inglês, né? O inglês mal falado. Ou seja, a maior parte das pessoas que estão implementando Scrum não pensam. Elas pegam, né, o framework e acreditam, né, que o mundo vai operar de acordo com aquele framework. E se as pessoas, né, leem a origem do Scrum, como é que ele foi desenhado, para o contexto que ele foi feito, a gente vai entender que tem casos excepcionais onde o Scrum vai operar muito bem. Mas o Adriano aqui, né, não vou repetir, ele trouxe aqui quase uma dezena de situações onde, se você tentar encaixar o Scrum, porque Scrum é igual a agilidade, então nós temos que implementar Scrum para ser ágil, você vai tentar pegar uma bola e colocar num buraco quadrado, não vai funcionar. Exatamente. E aí, né, as pessoas vão apontar, né, ok, o Scrum não funciona, ou não, né, o nosso time não está funcionando. Então, ou seja, essa questão do contexto. Uma coisa importante, pessoal, que está ligada à agilidade, né, pensando um pouquinho aqui do Scrum, é que se a gente está aqui discutindo agilidade, porque a gente está no campo do complexo. Quem aqui, né, já estudou Knev, né, lá do Dave Snowden, e o campo do complexo, ele pede que você crie sempre uma solução personalizada para o seu contexto. E o próprio Scrum, ele tem uma abordagem que é de controle empírico de processo, de você buscar melhorar sempre os mecanismos. Ou seja, então a gente tem que ter muita atenção para não tentar aplicar o Scrum de uma forma ingênua e acreditar que o mundo vai funcionar daquela forma. Então, as implementações, de certa forma, elas têm que absorver, né, o que o dia a dia traz. Vou conectar agora, Adriano, com como é que a gente pode, por exemplo, potencializar o Scrum. Se a gente vai trabalhar num ambiente de desenvolvimento de produto, onde eu não tenho clientes, ok, né? Então o Scrum muito puro, talvez opere. Mas, e aí, como é que você lida se você vai sustentar cliente? Você vai ter trabalho regulatório, ou data fixa, você vai ter trabalho urgente, você vai ter trabalho intangível de pagamento de dívida técnica. Então, o seu sistema baseado em Scrum, ele tem que ser melhorado, e eu vou trazer um conceito, né, do Kanban, classes de serviço, que vai permitir que você acomode os vários tipos de riscos junto de uma sprint. E aí você preserva a natureza do Scrum, mas lidando com a realidade.
seja, a gente pode ter classe de serviço para lidar com expedite, para trabalho urgente, e eu tenho uma capacidade reservada para aquilo. Ou seja, e aí eu vou trazer uma regra na minha planning de não ocupar 100% da capacidade do time. Eu já vou reservar uma certa capacidade baseada no meu elemento histórico. Ou seja, eu preservo ali o bom do Scrum, ao mesmo tempo eu acomodo a realidade, sem brigar, né, com alguém que fala, né, mas espera aí, né, a gente não pode pegar uma coisa urgente porque nós planejamos o sprint. Isso é uma visão ingênua do Scrum. Então, quando a gente parte do Scrum, entende, né, contextos que ele pode ser aplicado, e contextos, né, que aí são bem mais radicais, onde realmente a gente tem que buscar uma outra abordagem, e tem vários, né, tem dezenas de métodos, frameworks de agilidade, mas mesmo quando a gente usa o Scrum, a gente tem que entender que ele tem que ser complementado com elementos onde ele não endereça não é por deficiência não, porque ele é, por definição, pequeno mesmo, focado, como foi desenhado lá nos anos 90. Boa. E, pessoal, acho que vocês já trouxeram excelentes exemplos, né, sobre lidar ali. Acho que você está falando um pouco, né, Marco, do que a gente costuma ver muito hoje em dia nas empresas. Adriano trouxe esse ponto também. Gente, é de fato uma visão ingênua, né? Se a gente tem ali um cliente fazendo pressão, uma diretoria fazendo pressão, e a gente virar para o cliente e falar assim, você precisa respeitar o meu time box, né? Você vai ter que esperar 15 dias aqui para eu te dar qualquer tipo de atenção. Provavelmente esse cliente vai te demitir. Então, acho que esse é um ponto interessante. Mas eu queria só colocar um ponto sobre a questão do uso do Scrum, né? O Scrum, como vocês já bem colocaram, ele está ali, de alguma maneira, muito focado no time, ele está focado ali em tentar dar soluções dentro daquele time. Mas, pessoal, eu não conheço uma organização ou um time, né, uma squad multidisciplinar o suficiente que consiga endereçar toda a entrega de um produto ou um serviço no ponta a ponta da organização. Eu realmente desconheço. Então, quando a gente olha sobre essa ótica, né, de como que a gente precisa fazer essas iterações, a gente precisa colaborar, o ponto que eu gostaria de destacar é sobre a produtividade relacional, né? A ideia ali de você ter uma otimização local, onde eu enquanto squad A, eu estou executando parte de um trabalho, e por mais que esse squad ele esteja executando um belíssimo trabalho, excelente trabalho de entrega, com qualidade, valor, esse time ele não vai conseguir entregar tudo. Ele vai precisar da área de negócios, ele vai precisar do cliente, ele vai precisar da área de infraestrutura. E aí eu estou falando aqui de um cenário de TI, né? Então, se esse squad A ele tem ali um tempo de entrega razoável ou considerado ótimo para o contexto, mas eu dependo do time de tecnologia para me entregar algo, talvez ali, né, algum recurso que complemente e permita que eu faça a minha entrega, o time de tecnologia está completamente sobrecarregado. E aí? A boa entrega que está sendo realizada pelo esse squad A, ele acaba ficando fragilizado porque eu dependo de uma outra equipe que eu tenho ali, talvez, tempos de entregas enormes, né? Então, essa relação, o pensamento em serviço, né, eu acho que também é uma questão que, em algumas implementações Scrum, se torna fragilizado. E não porque o Scrum é ruim, como vocês já colocaram, é porque ele não foi desenhado para tal, né? Então, eu acho que uma questão interessante aí que outros métodos, né, até o próprio DA, o Kanban, e tem outros que conectam essas organizações, conectam esses times multidisciplinares para que o pensamento do todo, né, o pensamento em sistemas, como você colocou, né, Adriano? E aí vem lá da Donella Meadows, vem de outras referências. Cara, como que eu vou fazer com que esses times, essas equipes se comuniquem bem para que do conceito ao dinheiro eu consiga entregar algo de qualidade e no menor tempo possível, com a maior qualidade possível? Então, acho que essa que é a questão que eu gostaria de destacar. Assim, você citou a questão de quando você tem dependências com outros times, né?
O DA assume, por exemplo, que você tem o time ali de entrega, né, que você deve entender o que você está entregando, como o fluxo, né? A rotina ali e o fluxo de trabalho, e ele considera que nesse time você vai ter um time de suporte. Você vai ter especialistas de domínio, né? Às vezes o integrador, quando você tem times de times, vários times, né? Pensando aí numa escala maior, né? Você vai ter pessoas que são para coordenar aquele trabalho, pessoas que quando você olha para um time Scrum, né, e assume que aquilo ali é o cenário, você tem aqueles papéis ali que, ok, eles são metapapéis, na verdade, né? O Product Owner, o Scrum Master que está ali rodando o time, mas você precisa lidar com esse ponto, por exemplo, que você colocou de dependências. Como é que você faz quando tem uma dependência? Exemplo, vamos supor que você tem uma auditoria externa, tem que gerar um documento, gerar uma forma da auditoria aferir ou avaliar. Exemplo simples, né, de um app que roda em Android Auto CarPlay. Você tem que mandar para o Google e para a Apple para eles aprovarem, falar, ó, beleza, aqui o Drive Distraction que você tem aqui, beleza, você já fez, ó, tem que fazer essa correção, mas é um ente externo, né? Não é só aquele time ali que cuida da entrega, né? Só para pegar um gancho aí. Bom, eu queria ver aqui o Luiz, que está com a mão levantada. Há um tempo já, verdade. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Explicar aqui minha situação. Eu trabalhei numa empresa, numa indústria, né, que aplicava a metodologia Kanban. Foi logo, assim, no comecinho lá, eles estavam pegando, aprendendo ainda, inclusive, se eu não me engano, a Arc deu consultoria lá na época. Eu acho que o Marcos esteve lá na ArcelorMittal, eu trabalhei lá. E Perfeito. lá tinha o Kanban e eu saí de lá, fui para uma fábrica de software, e nessa fábrica era o Scrum, que rodava lá. Trabalhei na parte de produto, funcionava perfeitamente bem o Scrum lá para a nossa equipe de produto. Aí, dentro da mesma empresa, eu fui para a área de projetos, para a área de fábrica, de entrega para cliente, o Scrum já não funcionava tanto, era mais no papel. E eu saí dessa empresa e hoje eu estou num órgão público. E, assim, no órgão público, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo e toda hora é muita política, né? Então, assim, muda muito o escopo de trabalho toda hora. E lá não tem hoje uma metodologia, assim, que o pessoal usa. Eles usam o Go Horse total mesmo, né? Assim, vai fazendo e eu me senti assim, eu saí de um lugar que era muito organizado e eu cheguei num turbilhão. Então, a minha pergunta tem como aplicar uma metodologia ágil trabalhando sozinho? E qual seria o melhor método ágil nesse caso, assim, de um órgão público onde que as coisas chegam e ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa, já chega um diretor e manda você parar e fazer outra coisa, aí aquele diretor já chega e fala para parar e fazer outra coisa. Então, assim, tem como organizar um serviço desse? Seria a minha pergunta. Tornar mais efetivo o meu serviço, minhas entregas melhores. Luiz, essa pergunta é muito interessante, e eu já que trazer uma provocação aqui, eu não sei se você conhece o Agile Trends Love. É um evento muito bacana, coordenado pelo Dairton Bassi, e ele acabou de ser executado. Eu vou até passar a bola para o Renan ali, né, porque ele esteve lá. Cara, e você vai ver como é que o governo brasileiro está abraçando a agilidade, cara. Existem hoje dezenas de casos com Scrum sozinho, com Scrum Kanban. Eu conheço pessoas que estão aqui na sala que implementaram Scrum em órgão público, tá? Então, embora pareça pela sua descrição que você está operando num ambiente de baixíssima maturidade, ML0, como a gente chama, mas assim, provocando, a resposta é sim, tá? Então, existem hoje dezenas de casos, eu acho que o Renan pode citar aqui, ele esteve lá em Brasília na semana passada, semana passada, né?
Então, ou seja, é difícil, não estou dizendo que é trivial, não. A questão política é muito forte. Mas essa que é a habilidade sociológica de um Agile Coach, de chegar num ambiente desafiante, turbulento, e conseguir domar, né, os cavalos bravos ali e reduzir a entropia. Tá? Mas assim, eu digo categoricamente que sim, porque eu já vi aqui em Minas Gerais muitos casos, em São Paulo muitos casos, e o Agile Trends Gov é uma prova viva do poder da agilidade do governo brasileiro. Perfeito. Luiz, no Agile Trends Gov, como o Marco colocou, tiveram, cara, dezenas e dezenas de cases, tá? E sim, concordo com o Marco, é possível, tá? Tiveram cases da Petrobras, tiveram cases do Banco do Brasil, tiveram cases de vários órgãos, e um dos que mais me chamou a atenção foi o case da Petrobras, né? Lá eles estão utilizando o que eles chamaram de metodologias híbridas, né? E aí, na hora que ele falou metodologia híbrida, eu prestei um pouco mais de atenção, além do que eu já estava prestando, né? E o que eles fizeram na prática? Eles começaram com a seguinte pergunta, que inclusive eu até abri a minha palestra lá com essa mesma provocação, que é, gente, eu não estou aqui para vender Kanban ou vender Scrum ou qualquer método ou framework. Eu estou aqui para mostrar que é possível atingir resultados de negócio. E foi exatamente o tópico que foi colocado lá, Luiz, por esse caso específico da Petrobras. Outros tiveram coisas similares, mas gente, por que ser ágil? Qual que é o resultado que a gente quer atingir? Hoje, né, a gente ainda vê muitas situações de eu quero ser ágil por marketing, eu quero ser ágil porque está na moda, né? Mas qual que é o real sentido da agilidade? Dentre eles clientes mais satisfeitos, né? Um ambiente melhor de trabalho, uma maturidade melhor para tomar de decisão, melhorar a gestão como um todo. Então, dentro dessa lógica, eles começaram a elencar vários porquês, né? Vários objetivos, e eles começaram a capturar no mercado, olha, para esse contexto aqui, isso vai me atender melhor. Para esse outro contexto, isso aqui vai me atender melhor. Isso aqui eu vou fazer híbrido, né? É isso que eles chamaram de híbrido lá. Eu vou misturar, por exemplo, DA e Kanban. Vou fazer essa coisa funcionar bem com isso, porque esses dois caras me trazem elementos que me ajudam a romper com os desafios que eu tenho dentro da minha área. Então, assim, eu acredito que é plenamente possível. Tiveram excelentes casos, e eu, no seu lugar, eu começaria com a seguinte pergunta: por que eu preciso ser ágil? Por que eu quero ser ágil? E começaria, talvez, ali com, né, um brainstorm, uma ideia legal sobre alguns objetivos, e aí você vai começar a entender o contexto, como já foi colocado, para dizer, né, e identificar o que funciona melhor dentro do seu contexto. Mas me permita ser redundante. Não é só possível, mas como já está acontecendo, tiveram belíssimos casos lá. Entendi. Legal. Eu vou começar por um ponto que é assim. Você citou que atua sozinho, né? E que lá tem urgências, tem prioridade. Agilidade, a gente olha para a agilidade com agilidade em times muito pela influência do Scrum. Porque não significa que você tem que trabalhar em um time, montar um time ágil. Não significa isso. Mas, quando você tem um trabalho complexo, em que você precisa de várias pessoas que têm know-how em pontos específicos para a entrega daquela solução, daquele serviço, né? O time, a organização do time é matadora, né? Você tem várias pessoas colaborando ali. Mas vamos pegar o seu cenário. Você trabalha sozinho dentro de uma organização. Sozinho que eu falo é que você não está ali com um líder e com um time ágil nesse sentido, né? Como o Corélio até já puxou o gancho, né?
o coach, né, o coach agile ou o coach de performance, né, que a gente, só para tirar o termo agile aí do coach, né, e aí o coach até ficou bem pejorativo, né, depois do Porta dos Fundos, que fez aquele vídeo lá, né, tocando terror ali no coach e tal, porque tem os coaches também que são bem, né, questionáveis, vamos dizer assim. Quando você olha para os princípios, quando você olha para as abordagens, sejam elas Agile ou Lean, ou uma mistura das duas coisas, né? Muito para você ter performance. É muito comum hoje em empresas que não se tenha um time naquele formato do Scrum. Principalmente as que estão liderando. Então, quando você olha lá, o Google usa o quê? Ele usa Scrum, ele usa DA, ele usa Kanban, ele usa o quê? Safe, ou LES, ou algum método? Não, ele tem um método que é o método daquela empresa. Então, assim, para responder e para te dar mais elementos para procurar e tal, não só Scrum ou Kanban, ou uma abordagem muito bem definida ali, que você consegue pegar e aplicar no seu dia a dia, seja dentro de um time ou não, tá? Quando você olha para o cenário hoje, né, eu acho que Renan até citou, né, o foco no cliente, o foco no negócio, né? Quando você olha para o cenário da agilidade hoje, as pessoas estão querendo entregar melhor, elas não estão querendo fazer a agilidade mais, né? Que é aquela questão que às vezes a gente vê colocadas, né? E no início eu achava assim, mas isso não tem a ver. Mas agora eu vejo que tem a ver, que é fazer ágil e ser ágil, né? Ser ágil no sentido de você ver acontecendo o resultado. Está dando resultado. As prioridades estão ali sendo realmente consideradas e tratadas, e está entregando e está encantando o cliente, e está realmente dando certo, né? Quando você olha para fazer ágil, né, é muito comum, quando você vai fazer o trabalho de coach, você chega lá e vê que o time está querendo fazer ágil, que é rodar reunião diária, rodar retrospectiva, rodar práticas, né? Mas sem pensar no propósito, né? Por que existe aquela prática? Ela é necessária para a gente aqui? A gente vai ter um resultado? A gente vai conseguir realmente fazer uma coisa que dê resultado? Então, só para dar um caminho, né? Eu acho que como aplicar agilidade, então, para ter isso? A questão não é aplicar agilidade, a questão tem práticas ali na agilidade que vão te ajudar, né? E entender como você vai aplicar, e mesmo trabalhando sem ter aquela estrutura de time, como seguir e realmente atender as demandas, atender e as prioridades do resultado. Nesse ponto, eu vou colocar aqui o DA como um possível caminho, né? Primeiro que o DA, ele é um kit de ferramentas, tá? Ele tem ali práticas de vários outros métodos. E aí, qual que é a questão, né? A questão é que tem práticas ali que vão te ajudar em momentos ali que muitas vezes não é uma boa prática considerada assim, bala de prata que funciona sempre, né? Às vezes até assim, eu costumo até nos treinamentos, ou quando eu vou falar ali, falar assim, olha, aqui você pode escolher não fazer. Exemplo, você pode escolher não fazer retrospectiva, você pode escolher não fazer teste, você pode escolher não usar essa prática, porque nesse cenário, nesse contexto, aquilo ali realmente não tem necessidade, ou não funciona. É estranho falar assim, não testar, né? Porque testar sempre é bom, né? Para você garantir ali que a sua entrega está em qualidade, mas vamos pegar um cenário onde você está testando hipóteses. Você tem que verificar se a hipótese é válida ou não. Você não tem que fazer um teste automatizado, super rígido e complexo, e muitas vezes caro naquele cenário, né? Então, assim, depende do contexto. E aí, pegando o DA, ele não é excludente, né? O DA não é assim, eu vou usar o DA ou o Kanban. Não vou usar DA ou Scrum. Não, não é isso. Se você está pensando assim, ou se você vê alguém nesse sentido, está errado, porque não é isso. A ideia é assim, você pegar o seu contexto e criar o seu método
com vários elementos que vão funcionar naquele contexto. Exemplo, é muito comum em empresas de tecnologias que a gente vê e conhece, né? Em que as pessoas realmente elas não têm aquela estrutura de time, mas elas trabalham num big time. Aí imagina a heresia, né? Tem lá a regra do pizza team, né? Que é o time de 7 mais ou menos 2, né? Imagina você ter um time de 100 pessoas trabalhando em paralelo. Ok, é um cenário possível, é um cenário open source, onde você tem 100 pessoas contribuindo, mas aí você tem que também ter o gerenciamento, práticas diferentes para você gerenciar ali. E aí você consegue olhar para uma abordagem e muitas vezes você fala assim, isso aí aqui não vai funcionar. Quando você pega no DA, a filosofia do DA é o seguinte, cara, entende primeiro o seu contexto, então vamos lá, você trabalha mais ou menos de forma isolada ali, e tem práticas, né, que vão fazer sentido para você. Nesse cenário, a ideia é criar aquele método que ele seria personalizado, né? Seria um método direcionado para aquele fluxo de trabalho que você está fazendo ali. Bom, eu queria colocar só essa visão de que não necessariamente para se ter agilidade, né, você tem que ter time, né? Aquele time pizza team, às vezes não, tem outras alternativas, né? Não é que você vai trabalhar isolado, né, passar a pizza debaixo da porta e entregar ali a solução, não é isso, mas você pensar que também tem alternativas para outros cenários que são muito comuns nas empresas, né? Quando você tem empresa, por exemplo, de consultoria, onde você tem consultores que estão ali, que tem que ser realmente autônomos, independentes e tal, como é que você faz? Isso é agilidade ou não é agilidade? Né? Tem práticas de agilidade que podem ajudar ou não, né? Então, sim, tem. E quando você pensa no coach, só para concluir aqui esse ponto, o coaching ele deve considerar os vários cenários, né? Desde o coaching individual para aquela melhoria de performance, entendimento, conhecimento, ganhar ali repertório, muitas vezes individualmente, depois o cenário de time, depois um cenário organizacional, um cenário onde você tem dependências, igual a gente já citou alguns pontos aqui, então tem focos ali específicos, né? Então, acho que até no seu caso, eu sugeriria, assim, dentro desse meu contexto aqui, como que eu posso lidar com os problemas que eu estou tendo, né? Por exemplo, te incomoda muitas vezes mudar de prioridade? Então, assim, vamos estabelecer regras, cara. Enquanto eu não entregar uma coisa, por favor, não me mude, não coloque outra coisa. Outra coisa, multitarefa é uma coisa que a gente sabe que é desperdício. Gera, na verdade, não um ganho no final, gera um desperdício. Você abre 20 coisas para uma pessoa e ela vai fazer um pedacinho de cada uma. Ela não vai se concentrar ali. É humanamente impossível. Você tem ali o chaveamento de contexto que pode, né, não ter esse ganho aí. Quando você tem multitarefa, está envolvido em mais de um projeto, por exemplo, ou mais de uma demanda. Aí entender o contexto e levar ali os elementos que a gente tem, como o Corelli citou, vários métodos que você pode ter ali formas de trabalho diferentes, né? Bom, temos perguntas do chat, Ronan? Obrigado. 2 centavos aqui, Luiz. Eu coloquei aqui no bate-papo. Então, Tem um lá, cara que Fred. até vai estar no Brasil no final de setembro, chamado Jim Benson, que ele criou uma derivação do método Kanban para o trabalho individual. Então, se o seu trabalho tem a natureza individual, e é muito legal isso que o Adriano falou, tá? Agilidade não implica times, tá? Se você tem um trabalho que é a natureza individual, eles têm várias técnicas que você pode usar como indivíduo. Está aqui um exemplo de uma. Legal, legal. Fecha parênteses. Pensando nesse contexto, né, como é que a gente vê o cenário de criação de times dentro das empresas, né? Porque eu acho que, assim, muitas vezes, né, quando você vai iniciar, você sempre pensa no time. E aí, de novo, focando aqui, né, você ainda usa Scrum, porque muitas vezes você tem o Scrum como base, né, ali. Eu acho que para começar, então, com
com agilidade, muitas vezes é assim, não, ó, vamos começar com agilidade, vamos. A agilidade focada em qual onda, né? Agilidade ali individual, no time, em escala ou organizacional, e aí pensar em como ter uma abordagem focada ali no que você faz, na tarefa que você entrega ou no serviço que você entrega. E aí, legal, para você ter compartilhado aí, porque sim, tem várias práticas, várias coisas que a gente pode fazer individualmente também. Bom, Boa. temos mais perguntas? Temos mais perguntas. O Silvestre, ele colocou aqui uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Ele perguntou aqui, frente a outros frameworks e métodos de agilidade, como que o DA e o Kanban têm vantagens financeiras na sua implementação? Então, estou conectando aqui, talvez, com o ROI, né, dessas implementações. Quem puxa aí? Vantagens financeiras, Corélio. Bom, o que eu vejo, né? Quando você pensa em vantagem financeira, você está querendo, eu acho que ter uma ligação com aquilo que você quer de performance, aquilo que você quer de resultado, né? Em termos de método, eu acho que eu não vejo que nenhum deles tenha assim, uma vantagem financeira logo de você fazer a escolha e já está tendo uma vantagem financeira. Não é isso, né? Eu acho que parte por você identificar, e não estou falando de métricas, de questões técnicas, é de identificar qual o método que vai te levar mais próximo daquilo que você almeja. Exemplo, pode ser até ter uma eficiência para reduzir custo, né? Uma eficiência para entregar maior qualidade, uma eficiência para, sei lá, um serviço ser mais eficiente, né? Então, eu vejo que, do ponto de vista do DA, né, você não tem, assim, de imediato, a questão de custo. Se eu for para o DA é mais barato ou se eu for para o Kanban é mais barato. A questão não é essa. A questão é que o DA vai te colocar, primeiro, o entendimento, né, da visibilidade do trabalho, né, entender aonde você está para você conseguir melhorar. Então, nesse ponto, eu acho que não é em função do método que você vai escolher, é do objetivo. Eu vejo que o DA, né, e aí ligando com o Kanban, né, tem muita coisa do Lean, que é da eficiência. Então, por exemplo, quando a gente vai lá entender os princípios do DA e os princípios que ele bebe do Lean e da agilidade, o foco ali é eliminar desperdício. Nesse ponto, pode ser um ganho no seu cenário, que o que é desperdício, por exemplo, em desenvolvimento de software? É atraso, tudo que gera atraso, né? Por exemplo, você voltar no fluxo, chegou ali, a qualidade não está boa, tem que voltar, ou você não definir bem ali o que você vai fazer, seja numa atividade até pontual ou de uma entrega maior, né? Então, assim, o foco em eliminar desperdícios no DA é muito forte. Eu sei que no Kanban também está, mas eu não vou entrar aqui nessa seara, vou passar para o Corélio, mas... e não só disso, né? Do ponto de vista de você montar o que for mais aderente para você, já é legal, porque você não vai colocar tudo que está definido lá. Vamos pegar como exemplo o SAFe, tá? Muitas vezes eu vejo o SAFe como era o RUP. Ele é uma imensidão de coisa que não tem muito tailoring. Customização. O DA, ele já começa te explicando o seguinte, cara, o valor não está nos frameworks, está na liberdade de escolher as melhores estratégias. Vou dar um exemplo da minha caixa de ferramenta, para fazer uma analogia com o DA, né? Eu tenho uma caixa de ferramenta aqui que tem coisa que eu nunca usei. Eu não tenho bitola daquele tamanho, não tenho aquele parafuso. E ok, não é por isso, né, que eu vou ficar tentando, né, arrumar
solução aqui para isso. Agora, chave de fenda, amigo, alicate, né? Toda hora você usa porque está na minha realidade. Agora, se eu pegar uma outra realidade, uma pessoa que tem ali alguns equipamentos, que ela precisa de outros equipamentos, talvez a minha caixa de ferramenta nem sirva. Nesse ponto, o DA tem uma vasta gama de uma série de ferramentas baseado naquele contexto que você pode estabelecer ali para trabalhar, e ele pode ser que ele seja efetivo em vários cenários da sua empresa, seja nas áreas de negócio, seja na área de TI, seja em outros cenários diferentes, né? E aí, quando você pega ali algumas abordagens, é como se fosse um enlatado, fosse um grande pacotão, apesar de ter ali estratégias também de tailoring que são mais reduzidas. Quando você olha, fica parecendo que tudo aquilo ali tem que ser implementado, né? Nesse sentido, eu acho que pode ser uma vantagem. Mas aí vou passar o gancho aí para o Corélio. Eu não vou ser tão político quanto você não, tá, Adriano? O que acontece, Tá bom. gente? O método ágil escalado mais bem sucedido nos Estados Unidos, que é a economia dominante, né, nesse planeta, é o SAFe. E se vocês aqui na sala não tem 3 ou 4 milhões de reais para contratar uma big implementadora de SAFe, tá? Você está fora do jogo. O custo de coordenação e implantação do SAFe, ele é altíssimo. E a gente trabalha com uma métrica dentro do mundo Kanban, e ela se aplica a qualquer contexto, tá? Que a gente chama de custo de coordenação, reuniões, tá? Então, por exemplo, né, quantas horas, né, pense aqui, vocês gastam com reuniões durante a semana? Se a sua agenda parece um queijo suíço todo cheio de buracos de reuniões, isso é tipicamente um cenário de baixa maturidade, porque o custo de coordenação de reuniões é muito alto. Quando alguns métodos de ágil em escala que são extremamente prescritivos, tá? E aí, né, eu quero provocar aqui nesse sentido, tem uma natureza de custo absurdamente maior do que o DA. DA vai ser muito mais barato do que o SAFe, né, para que você possa fazer agilidade em escala, porque ele não tem um mecanismo prescritivo, mandatório, e não vai ter reuniões para 700 pessoas, tá? Então, como a gente vê em algumas grandes empresas brasileiras Só hoje. se for necessário, né? Eu acho que tem uma questão também que é assim, né? Se a gente olhar historicamente, a gente tem lá o sucesso do Scrum lá no início, 2001, 2002, 2003, tá. Depois você tem vários outros métodos que ganharam ali certa relevância. O Kanban, desde o início, ele veio numa crescente mais estável, é o que eu vejo, né? E aí chegou num ponto que, assim, lá em 2013, por exemplo, a gente tem o lançamento do DA, né, lá 2012. E aí a gente tem o lançamento do ACP no PMI. Aí você imagina, não, a PMI lançando ali um apêndice ali para agilidade, falando de métodos ágeis e tal. De lá para cá, né, desse cenário para cá, o que acontece é que o foco é uma terceira onda, que é a onda do negócio. Todo mundo que está ali já entendeu que o foco é naquilo que você entrega, né? Não é no foco em qual método você usa, qual método ágil que é mais efetivo ou não, não é isso, é no resultado, né? E aí concordo muito com você, Corélio, só que americano, né, o mindset do americano, o que ele acredita ali, é muito sistêmico. Então, ele tem que ver o final da estrada todo, né? E aí entra essas abordagens, eu acredito que tanto o Kanban e o DA também, eu vejo, né, não é diferente, né? Quando você tem que melhorar um cenário, né, aí entra o cenário de melhoria contínua, que aí, de novo, né, falando aqui de novo, né, é um cenário muito do Lean, que é assim, ok, qual é o desperdício, né? Qual é o problema? E não o cenário que você colocou, que é assim, olha, eu tenho tudo isso aqui para fazer, eu tenho dinheiro? Tenho. Então, isso aqui vai me dar um resultado no final desse pacotão todo. Não. E aí entra, eu acredito que essas abordagens Lean, né, não querendo ancorar aqui nem no Kanban, nem no DA, né, mas é que assim, cara, vamos entender e vamos melhorar a partir daqui,
E nesse ponto eu acredito que vem muito do sucesso do Kanban e do DA por isso, né? Que é assim, qual é a situação que você está? Me fala, né? Que eu vou conseguir lidar ali. E não chegar assim, ó, você tem, né, POs, você tem Scrum Masters, né? Porque isso é que é a questão do framework, né? E lá no Safe também, né? Olha, tem aqui um cara que é RTE. Aí você fala de RTE, até para quem está envolvido com a agilidade, você fala assim, não, cara, mas esse RTE eu entendi o que ele faz, mas esse termo, né, ele é muito diferentão, ele é um termo que para mim não encaixa. Eu tenho coordenador, eu tenho aqui o analista, eu não tenho um RTE, eu não tenho esse papel. Então, quando a gente olha para brands, né, Scrum, o Safe e tal, tem muita coisa que está ali que funcionou num determinado cenário, né, que aí se leva para todos os cenários como se aquilo fosse o que tivesse que ser implantado, né? E aí, só fechando a questão histórica, né, quando a gente fala de agilidade do negócio, né, a agilidade do negócio é o quê? É você conseguir ali, né, vou falar um pouco da minha visão aqui, é você conseguir ali lidar com as mudanças que acontecem e conseguir direcionar o negócio para que atenda melhor, né? A gente tem um exemplo da pandemia aí, que foi aquela loucura, né? Ah, tem que ir para trabalhar de casa, tem que mudar aqui a forma com que as coisas aconteciam, né? Então, assim, esse cenário, quando você tem que lidar com esse tipo de mudança, aí não é o framework que vai te ajudar. Porque aí é uma estratégia muito mais profunda, de você entender, cara, qual é o meu cenário agora? E como eu faço para evoluir esse cenário? Né? E aí eu vejo que vem um pouco do sucesso, né? Até da aquisição do DA pelo PMI, nesse sentido, né? De ter uma visão que é assim, nós não estamos fechados em uma coisa, né? Nós te ajudamos a melhorar o seu negócio, cara. E aí eu já ouvi até do Mark Lyons, que é o cara lá, que é um dos co-criadores, junto com o Scott Hamilton, ele falando assim, que o DA, muitas vezes, né, quem está aplicando ali, o DA não está aparecendo. Por quê? Porque ele não tem que aparecer mesmo, porque o método que tem que ser criado é o método que vai sair ali para ter o resultado, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo que tem essa dicotomia de você querer levar o método na frente, né? O safe, nós somos uma empresa safe, ou nós somos uma empresa A ou B, e na verdade não é isso, é o que você leva para obter o resultado no final. Bom, acho que estendi muito aqui também, mas, cara, eu vejo que é muito isso, assim, de melhoria, né? De você conseguir lidar com realmente os problemas que você está ali. Voltando à questão do Scrum, né? Então, pensando em um framework, né? O ponto a gente está usando o Scrum hoje, eu acho que continua, ele é muito popular, mas nos cenários onde ele é efetivo. Não quer dizer que você tem que levar para tudo, né? E que vai funcionar para tudo. Bom, temos mais perguntas? Corélio? Eu acho que tem mais uma aqui, né? Ligada a papéis, sobre se tem problema, né? Tem um gerente de projeto junto com SM ou PO. Não? Deixa eu abrir aqui, né? E provoco vocês aí também. Pergunta aqui da Gabriela. Definitivamente não, tá, Gabriela? Não tem nenhum problema. Porque o Scrum não diz para você deixar acabar com o papel do gerente de projeto, ou acabar com qualquer outro papel. O Kanban, ele prescreve, né? O Scrum prescreve dois papéis que vão ter uma importância forte ali, né, na organização do produto e na condução do framework Scrum, especialmente buscando o controle empírico de processo. Mas é possível você harmonizar muito bem o papel do SM com o papel do gerente de projeto. Eu conheço até algumas empresas onde o próprio gerente de projeto atua também como SM. Então, mas, obviamente, sim, se não for bem conduzido, pode gerar um embate, um choque desnecessário. Mas é uma boa implementação em Scrum, ela consegue harmonizar muito bem essas duas coisas. Bacana.
pensando nesse cenário, né, do gerente de projeto no contexto da agilidade, vou falar de DA, né? O DA tem um papel que é o Team Lead. Esse Team Lead, ele é um metapapel. Ele, por definição, ele é um metapapel, que ele é o cara que vai estar ali, né, ajudando o time a obter ali os resultados e na agilidade, né? Seja dentro de uma abordagem de um ciclo de vida Lean ou um ciclo de vida diferente, né, agile ou exploratório, ou o que seja ali naquele contexto. Aí teria que explicar um pouco mais aqui, mas vou me ater a esse ponto. Então, do ponto de vista do Team Lead, ele pode ser um gerente de projeto, ele pode ser um Scrum Master, se você está aplicando Scrum, ele pode ser um delivery, né, de serviço, né, um líder ali que é um cara que entrega aquele serviço que ele está. E ele pode ser gerente de projeto, né? Só que a questão é que ele tem que entender um pouco do cenário que a gente tem hoje, que é de você dar autonomia, de você tornar o time mais efetivo. E isso passa por diversidade, isso passa por dar voz, né? Diversidade não no sentido de inclusão, de você trazer pessoas. Não adianta você trazer as pessoas também e elas não terem voz, elas não poderem participar, né? É aquele momento em que o estagiário ele é considerado o cara que vai servir o café ou que ele vai fazer uma coisa menor. Na verdade, não, ele está ali naquele contexto e ele deve ter voz também, só para dar um exemplo, tá? Então, nesse cenário, esse metapapel do Team Lead, né, ele te ajuda a levar uma demanda, uma abordagem de trabalho para aquele contexto, porque você não tem que ter um Scrum Master. O líder ali daquele time onde você vai atuar, né, se é que você tem um time, igual a gente falou aqui, não necessariamente tem que ter um time, né, ele vai liderar no sentido de não é comando e controle numa abordagem tradicional de gestão de projeto, ok, mas ele, de acordo com aquele contexto, ele pode ter skills diferentes, né, para atuar ali. Exemplo, você chega lá na área de RH e quer levar agilidade, ou quer transformar, ou precisa de ter uma estrutura, né, a pessoa vai ser o quê? Scrum Master, ela vai ser Agile Master, ou ela vai ser gerente de projeto, né? A questão é o seguinte, se você tem um time, a gente tem o papel de Team Lead, onde, de acordo com a capacidade daquele líder, né, e o ciclo de vida que você vai rodar, o formato ali de estrutura daquele time que você vai montar, ele vai assumir aquele papel. Então, olhando para os treinamentos de DA, a gente tem lá DA Scrum Master e DA Senior Scrum Master, né? É um nome do mercado, né, para atuar ali e realmente a agilidade reconhecer aquele treinamento, mas basicamente é um treinamento de Team Lead, porque você pode ter ciclos de vida diferentes, não sempre focado no Scrum, tá? Nesse ponto, eu acho que é uma liberdade, né, de você ter pessoas bem competentes, experientes, né, igual a gente tem vários gerentes hoje, e que muitas vezes são considerados assim, não, esse cara aí é antigo, ele é tradicional. Não, cara, né? É uma coisa que a gente tem espaço para todos os gerentes, né? E quando você olha para um time Scrum, parece que não, né? Eu já tive uma situação, uma experiência em que eu cheguei na turma para levar agilidade ali dentro da abordagem da empresa que eu estava. Eu era meio que um agente de mudança. Aí eu perguntei, quem aqui conhece Scrum, né? Porque aí fica muito mais fácil de você falar em agilidade, até para mudar do Scrum para outra coisa, ou implantar técnicas ali diferentes. Mas ninguém conhecia o Scrum. Por quê? Porque era uma empresa onde você tinha um cenário que não era de TI, influenciado por esse movimento do Manifesto Ágil e tudo mais. E aí, o que você faz, né? Você pergunta, então, olha, o RH, o pessoal aí de pessoas, né? Contrata aí para mim um Scrum Master e um PO, porque eu não tenho essas pessoas com esse conhecimento aqui. Não, aí é a questão do coach, né? É entender aquela realidade e aí conseguir lidar com a realidade de acordo com o que ela aparece ali, né?
Então, acho que é muito nesse cenário. E aí, nesse ponto, o Team Lead ajuda, né? Porque ele vai liderar de acordo com o ciclo de trabalho ali daquele time. Bom, mais perguntas? Renan, quer complementar? Cara, eu acho que, trazendo um rápido comentário aqui, vocês já trouxeram vários pontos, né? Cargo é diferente de papel, que é diferente de responsabilidade, né? Eu posso ter pessoas que têm um determinado cargo, exercitando um ou mais papéis, e eu posso ter ali uma ou mais responsabilidades, né? Então, eu acho que essa questão de se eu posso ou não ter um Product Manager aqui junto de um SM, um PO, por exemplo, sim, definitivamente. Como o Marco citou, tem até uma empresa aqui de Belo Horizonte que eles aboliram, né, apesar de utilizar o Scrum, eles aboliram o papel do Scrum Master. Quem está fazendo esse papel é o Tech Lead. Mas por quê? Porque dentro do cenário deles funciona. Então, assim, antes da gente pensar em cargos e papéis, crachás, o que funciona para o seu contexto? E aí, talvez, pequenos experimentos podem trazer uma resposta ali interessante, né? Eu vou rodar um experimento. Funcionou? Eu sigo. Se não, rearranjo, reorganizo e tento uma coisa diferente. Legal, legal. Bom, acho que Ricardo levantou a mão. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tem uma dúvida que eu tenho para vocês três. Eu vi vocês comentando aí sobre a parte de Scrum, DA e Kanban, né? Vocês já tiveram uma experiência entre vocês, trabalhando em companhias, quando aí para o Adriano e vice-versa para o Marcos, para o Renan, vocês tiveram que mudar, estava com a metodologia Scrum, e aí vocês tiveram que utilizar o DA, no caso, para o Adriano, e para você, Marcos e Renan, a parte de Kanban. Já aconteceu isso com vocês? Qual foi a reação? Qual foi o tipo da transformação cultural entre vocês? Por favor. Puxar aqui, Ricardo, como o Adriano falou, sabe? Para a gente, método framework é meio. Então, o que importa sempre é o contexto de negócio. Então, embora, né, a minha base de estudos mais recente ela seja muito mais ligada ao método Kanban, por ser um método de gestão de mudanças e não ser um framework ágil, tá? Mas a gente tem que usar as ferramentas que são apropriadas a certos contextos. Tem contextos que eu trabalho onde a gente vai trabalhar com Inception, onde a gente vai trabalhar com Design Thinking. E eu não vou nem discutir, né, Scrum, Kanban, ou DA naquele contexto. Então, hoje, né, eu busco trazer muito o que o Adriano citou sobre a questão contextual. A gente tem que escolher a chave de fenda, o martelo, contextualmente, senão tudo vira prego, né, e a gente acaba errando. Legal. A sua pergunta com relação ao DA, ela... desculpe me discordar, meu caro Ricardo Leles, né? Mas ela realmente não faz sentido, né? Porque quando você olha para uma caixa de ferramentas, você fala assim, eu estou usando essa caixa de ferramentas ou a outra caixa de ferramentas? Não, você está usando a ferramenta, né? Então, assim, eu vou olhar, e eu sei que você conhece, tá? Vou olhar para os ciclos de vida, né? Então, o time está... Eu vou contextualizar um pouco a sua pergunta. O time estava usando uma abordagem que era iterativa, beleza? Iterativa. E aí, se a gente olhar para o DA, o ciclo de vida Agile, pode ser o Continuous Delivery ou o Agile para projeto, né? Que você não tem tanta maturidade ali de automação e tal, e de entrega muito frequente ali, né? E como eu sei que você conhece. E aí, você colocou que teve que mudar para uma abordagem mais de fluxo, mais lean, tá? Nesse cenário, sim, né? Já peguei algumas situações, não tão óbvias, né? Mas depois, você vai
né, pegando mais experiência, né? E é muito no cenário que eu acho que eu até já coloquei aqui no início, né? Que era assim, o time não consegue entregar, né? O time não está conseguindo trabalhar ágil. Esse time não é ágil, ou às vezes assim, a maturidade é baixa, né? Eu não estou me referindo à maturidade do ponto de vista do Kanban, não, Taquarelli, que eu sei que é uma coisa mais ampla. Estou falando assim, que muitas vezes essa é a resposta. Não, esse time não tem uma maturidade, né? Ele não tem uma maturidade, ele não tem um mindset, né? E aí, na verdade, é uma coisa técnica, né? Que você está usando práticas para fazer estimativas muitas vezes ou para lidar com problemas que você tem outro problema, né? Geralmente passa por isso, muitos defeitos, muitas urgências, desperdício, que é assim, demora um mês para levantar, por exemplo, requisito, porque está meio híbrido ainda, tem uma abordagem de requisito que é tradicional. E aí, quando chega lá, aquele requisito, né? Existe uma pressão gigante para entregar num tempo muito curto. Por quê? Porque houve um desperdício antes, e aí o prazo já está chegando lá. Então, eu até sou muito crítico para essa questão de ter abordagens híbridas, porque muitas vezes a abordagem híbrida, na verdade, é você aplicar e fazer a mesma coisa que você estava fazendo antes, numa abordagem geralmente tradicional, né? E você colocar elementos, né? Tudo bem você colocar elementos, não tem problema, né? Mas, assim, tem coisas estruturais que você tem que lidar. Então, nesse cenário, né, quando você tem uma atividade que é de fluxo, vamos pegar uma coisa fora da TI, tá? Você tem chamados, tá? Imagina que você vai fazer um iFood aplicando Scrum. Então, é assim, eu fiz o meu pedido aqui agora, mas o cara faz pizza de 2 em 2 semanas. Não atende, cara. É um fluxo contínuo, é um continuous delivery. O cara tem que fazer a pizza ali agora e tem que mandar agora, o motoqueiro tem que sair ali agora, daqui a 10 minutos, para entregar. É um serviço, é um fluxo contínuo. Agora, beleza, eu tenho um outro tipo de trabalho, que é assim, uma transportadora, que ela vai recebendo pedidos, né? Igual agora eu vendi a minha moto, né, para um cara lá do Pará, e a moto está no caminho, né? Estou até meio preocupado aqui, porque está demorando, mas vai chegar lá. E aí, olha só, o cara falou assim, não, traz a moto na terça, porque eu vou ter um caminhão saindo na terça. Só que a outra carga que ia, que era uma cegonha, que ia colocar outros carros ali e outras coisas, né, e tal, para levar, ela demorou. Mas tudo bem, porque o cara está esperando daqui a 10 dias que vai chegar. Não é um negócio que tem que sair ali na hora mesmo, não. Então, depende muito do contexto. Uma coisa, às vezes, sutil, mas aí voltando até na pergunta que é a provocação aqui, você ainda usa Scrum, né? Muitas vezes você tem mais liberdade numa abordagem Lean, numa abordagem de fluxo, e tudo bem. Você pode ter entregas também que vão ser feitas com um time box maior, sem problema, mas quando você vai lidar com urgências de fluxo, né? Não dá para você falar igual, acho que Renan até já colocou aqui, eu vou entregar, beleza, eu vou continuar entregando a pizza, mas eu aplico Kanban, meu amigo, eu vou entregar daqui a 2 semanas. Não, Kanban não, né? Scrum é daqui a 2 semanas, né? Não, tem que ser uma abordagem de fluxo. Então, sim, a resposta é sim. De ciclo de vida ágil e iterativo para ciclo de vida de fluxo, sim, a gente eu já passei, né, e já tive experiência com isso. Muitas vezes, o que acontece também é que você pode ter times que trabalham diferente, cara, e ok, não é pecado não, entendeu? Tipo assim, não precisa rezar ali, né, 200 Ave Maria todo dia, porque você está usando diferente, não. Só lembrando aqui, eu sei que você sabe, né, quando a gente pega times de times, né, muitas vezes, não é tudo projeto, não é tudo agile, não é tudo lean. Você vai ter times diferentes, né? O que eu já vi também, né, só complementando um pouco, o que eu já vi também é muitas vezes o time de inovação que adota Scrum. Aí contrata até as pessoas para desenvolver que estão focadas no delivery. Porque olhando para a TI de novo, né? Um dev que está focado ali, ele quer entregar. Ele não quer fazer uma hipótese que pode ser que não entregue. Ele não está preparado para isso.
Um cara de experiência, de design thinking, de produto, ele está preparado. Então, monte um time preparado para isso. Aí, lá no DA, a gente tem o ciclo de vida exploratório, né? Que é assim, cara, aqui é esboço mesmo, é piloto, é um teste, né? Você vai fazer ali um teste AB, você vai verificar se aquilo realmente vai virar um produto. E aí virou produto, entra ali na esteira para entregar, né? Então, assim, a resposta é sim. Eu acho que isso é até uma coisa do ponto de vista de coaching ágil, né, de agilidade, que o DA pode ajudar muito, né? Não é que você tem que adotar tudo do DA, mas essa parte de ciclos de vida é uma parte de decisão que é muito importante, né? Que aí, a partir do momento que você entendeu aquele time, é uma grande decisão que pode mudar o jogo, pode mudar total o jogo. As pessoas podem ficar até mais felizes. Cara, eu não tenho mais que esconder aqui que eu não consegui fazer isso, não, cara. Tem uma urgência, ataca a urgência, cara. Qual que é ali o seu nível de serviço ali para aquele tipo de atuação, né? Aí o Corel até já colocou aqui muito bem, que são as classes de serviço, que tipo de coisa que você faz? É uma urgência, não é? É uma coisa que tem que envolver outras pessoas ou não, né? O nível de teste, tudo isso, pensando num time de TI aqui, faz sentido, tá? Ok, Renan, obrigado. quer complementar, Corel, também? Só um rápido comentário, eu nem consigo complementar o que vocês colocaram, eu acho que já foi uma explanação excelente. Mas, Ricardo, uma pessoa me procurou há cerca de um mês atrás, mais ou menos, e me fez a seguinte pergunta. Eu tenho que ser ágil. E aí, que metodologia, que framework, que método, o que eu uso? Eu falei, tá, já falei essa pergunta aqui, mas por que você quer ser ágil, né? Não, a gente usa cascata. Tá, tudo bem, isso não é o motivo. Como é que estão suas entregas? Não, minhas entregas estão boas. Como é que está seu planejamento? Tá bom. Seu retorno? Tá bem. Seu financeiro? Tá bem. Eu falei, cara, não muda não, velho. Me apresenta esse cenário. Eu quero enxergar, eu quero ver isso acontecer, porque não importa muito, né? A questão assim, eu tenho que ser. Cara, não tem que ser. Você tem que entregar resultado, valor. Se você vai fazer isso com cascata, se você vai fazer isso com DA, se você vai fazer isso com Kanban, se você vai fazer isso com o papel de pão que for, o importante é o resultado. E aí entram, né, com métodos, práticas e frameworks quando alguma coisa está um pouco ali desajustada, e aí você vai colocando, você vai complementando. Até falando um pouquinho rápido aqui sobre o próprio Kanban, você não precisa ter um quadro Kanban para você usar Kanban, você ter um sistema Kanban robusto. Você pode não usar um quadro, se você tiver qualquer outro tipo de gestão visual, que você consiga enxergar o seu trabalho, e você vai colocando elementos ali que vão preenchendo sua caixa de ferramentas, que vão preenchendo as lacunas, os gaps de entrega. Mas se com cascata funciona, bom, que legal, né? E aí a gente vai colocando elementos onde não está funcionando. E aí você lança a mão de um DA, de um Scrum, de um Kanban ou qualquer outra coisa. Então, assim, menos método e mais resultado. Legal. Ok, obrigado. Valeu, Muito Ricardo. bom, muito bom. Bom, Ok. mais perguntas? Lembrando aqui, eu passei uma situação assim também. Levar agilidade, né, para um determinado projeto, né? E aí o projeto era um conjunto de entregas, né, que era basicamente comprar itens e instalar itens, né? E aí não era uma entrega do ponto de vista de nenhum serviço, nenhum produto no final, era uma construção, né? E aí, fazendo um gancho também com o DA, a gente tem lá na Foundation o serial. E aí tem lá uma série de conceitos de quando a entrega serial, ou seja, precisa de ter uma série de coisas em sequência, ela faz sentido, né? Então, geralmente, né, um conceito básico assim, é quando você tem uma construção, por exemplo, de uma coisa física.
você pode fazer todo o design de um hardware, você pode fazer várias coisas de forma interativa e de várias formas para ganhar ali e eliminar delay, né? E eliminar ali atraso e tal. Mas quando você vai gerar o hardware, é aquela versão. O hardware ele é produzido fisicamente. Então, chegou ali, tem que congelar. Né? Um outro exemplo também é prédio, né? Você não faz a cobertura primeiro. Tudo bem que você pode ter técnicas de fazer pré-moldado, colocar lá, e você constrói um monte de coisa em paralelo, e aí o prédio sobe em um dia, ok, você pode fazer, mas o tradicional ali de construir é fundação, né? Terreno, e faz essa sequência. Então, ok, você pode aplicar ali, às vezes, interação ou formas de ganhar em otimização de várias formas, mas fisicamente ali é serial. Aquela construção é serial, né? Então, até isso, né? Tem gente que olha lá e fala, não, mas o DA não é possível, não é ágil, porque fala de serial, né? Tem fases, né? Tipo assim, né? Não, cara, a realidade tem esse tipo de coisa, né? Então, assim, sendo bem realista, né? Muitas vezes você tem que olhar para o que é. E aí, nesse caso lá, Renan, eu também sugeri assim, cara, continua fazendo e otimiza o que você está fazendo, porque está muito legal, cara. Não tem né? Não tem um contexto que vai te beneficiar muito, né? É isso aí. Acabar um pouco com aquela ideia, né, de que até tratado lá naquele livro Repensando a Agilidade, lá do Carlos Leopold, fala assim, vamos mexer aqui tudo, vamos reorganizar toda a empresa, vamos implementar, vamos treinar todo mundo, e na hora que você vai ver ali, no exemplo do livro, o time to market, ele, na verdade, ele só piora, né? Então, cara, é menos método e mais resultado. O Marco sabe bem disso, eu venho batendo nessa tecla já tem alguns meses, né, Marco? Sobre a ideia de, gente, resultado, qual que é o foco que a gente quer atingir. Então, acho que é muito Sobre mais isso, nesse sentido. Sobre esse sentido, né, eu me sentia meio que pregando o deserto, quando falava de algumas estratégias lá do DIE e tal. Não com vocês, né, mas assim, em algumas situações. Aí eu comecei a ver várias referências de contexto, né, com quem está falando de Business Agility, né? Então, fiquei até feliz, falei, olha, não só eu aqui que estou falando de contexto, né, desse tipo de coisa. Então, assim, tem várias referências ali de Business Agility que o cara cita, olha, contexto, né, por que que isso é importante, por que que esse método, por que que essa abordagem, aí passa muito pelo trabalho de coach também, né, que a gente já falou aqui, mas que ouvir isso é bom, porque quando se pensa no contexto, você realmente sai dessa armadilha, né? Dessa prisão, né? Eu tenho que aplicar isso aqui, eu tenho que ser ágil, eu tenho que fazer agilidade, porque a agilidade é isso e ponto final. Não, né? Você tem que entender o seu contexto e ter agilidade de negócio. Ok, surgiu a agilidade de negócio agora, essa palavra vai ser uma palavra eterna, velho. Entendeu? Tipo assim, agile virou uma palavra eterna, mas ok, concordo, mas não que seja ali um lugar comum, né? Tem que ter aplicação naquele cenário. Pensando em melhoria contínua, né? A gente olha para melhoria contínua. Como seria melhorar uma abordagem Scrum? Eu acho que a gente já falou várias coisas aqui e tal, mas assim, olhando para o cenário que a gente tem hoje, tem empresas ainda começando pelo Kanban, né? Começando ali para uma estratégia Kanban. Como quebrar isso? Né? Uma estratégia Scrum, né? Eu acho que Kanban é meio que a resposta, né? Mas como quebrar isso? Né? Como começar, igual Renan trouxe, né? Um colega falou, tenho que ser ágil. Como quebrar isso? Adriano, cara, assim, uma resposta curta e objetiva, comece pelo porquê. Vou parafrasear Simon Sinek. Tem o livro, né? Começa pelo porquê. Então, assim, Sim, sim.
Cara, é o objetivo, né? Eu estou talvez até sendo redundante aqui, mas é objetivo. Se a gente não tiver muito bem um objetivo traçado, e aí talvez esse objetivo possa não estar tão claro, ele pode muitas vezes surgir de uma dor, surgir de uma necessidade, surgir de uma reclamação de um cliente. Até teve um caso, né, que Mark e eu trabalhando junto num projeto de consultoria, e uma das coisas que a gente observou foi qual que era a nota do Reclame Aqui. Porque fazia muito sentido para esse contexto. Estava diretamente ligado ao sucesso do cliente. Então, assim, eu acho que essa questão vamos começar pelo porquê, e muitas vezes, dentro da minha experiência, esse porquê vem de uma dor, ele vem de uma ineficiência, de uma reclamação, de um desperdício. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente começa a dar luz, né, você coloca um holofote onde não está funcionando bem, onde há desperdícios, há uma ingerência, esse talvez seja um excelente ponto para você começar a provocar até um efeito dentro do Kanban, que é a dissonância cognitiva, né? Eu entrego bem enquanto gestor, eu entrego bem enquanto empresa. Deixa eu te mostrar a realidade. Então, isso choca no primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, ali, no primeiro momento, as pessoas ficam um pouco irritadas com isso, e aí vai, né, da habilidade de coach, de você gerenciar isso, a gente consegue começar a trazer as pessoas para um desafio melhor, aceitação melhor, e aí a gente começa a dar um salto de maturidade, de fato. É isso aí. Complementando também aqui uma resposta curta, né, que por causa do horário também, a gente já passou um pouquinho. É isso, né, começar de onde a gente está, envolver as pessoas dentro do processo, incentivar atos de liderança. A gente vai buscando melhoria contínua, que é a abordagem evolucionária que imita a natureza, a melhor coisa que já existiu e já vai existir. Então, a gente está bem orientado por coisas, né, que já operam muito bem ao longo do tempo. Com isso, a gente encontra qualquer situação e a gente pode respeitar aquela situação, respeitar aquela estrutura e ir melhorando de uma forma contínua. Legal, legal. Só complementando também, acho que começar não por como você faz as coisas, né? Passa pelo porquê, né? Renan colocou muito bem, mas passa pelo que você está entregando também, né? Eu vejo uma distorção, né, de você aplicar agilidade, né, quando você está focado só no como, né? Tem que ser ágil, até voltando ali aquele ponto do Renan, né? É assim, ok, temos que ser ágil, mas o que você faz? Você entrega pizza? Você entrega software? Qual que é a natureza daquilo que você faz, né? Eu acho que muitas vezes o foco não tem que ser no como, tem que ser no o que você faz. E aí passa pelo porquê também de que você entregar aquilo ali. E aí sim você vai ter as respostas do como, né, que vão te ajudar ali naquilo que você faz, né? Quando eu me envolvo ali com uma área que muitas vezes não é de software, né? Eu fico pensando assim, cara, será que eu estou levando uma coisa porque eu entendo dessa forma ou porque realmente o que as pessoas fazem vai ter benefício, né? Então, é muito nesse sentido, entender ali o que as pessoas fazem também. E aí eu acho que passa um pouco pelo que a gente falou aqui antes também, que é assim, o cara quer levar agilidade, mas o que ele faz é serial. Então, ok, beleza, você pode até falar que está fazendo retrospectiva aí e que isso é agilidade, mas a retrospectiva é uma prática, né, que se aplica muitas vezes a qualquer cenário, não é aquilo ali não vai fazer aquilo ser um método ágil, né, que às vezes é o que a pessoa quer, ela está focada no como, então ela quer fazer com o método ágil, porque ela está focada no como, não no que ela faz, né?
E aí, para ter a agilidade de negócio lá, que a gente citou aqui também, é o seu negócio funcionar. Então, você tem que saber qual é o negócio, né? Aquele negócio para ele ser performático. Bom, temos mais perguntas. Como é que está nosso tempo que você falou aí, Corélio? Nosso tempo está inspirado, Adriano. Bastante. A gente passou bastante aqui. Temos que fechar. Temos que fechar. Então, vamos fechar. Temos que falar dos descontos aqui, temos que falar aqui dos pontos, né? O Anderson não está aqui, que é o nosso cara de vendas, né? Porque o nome dele é Anderson Salles. Em inglês, Anderson Sales, né? É o cara das vendas, né? Então, deixa eu ver se eu pingo ele aqui para ver como que a gente vai fazer. Fala, meu caro. Fala. Me ouve? Sim, deixa eu te colocar aqui. E aí, pessoal? Beleza? Beleza. Peço desculpas aí pela ausência, não tô legal, aí fazendo um esforcinho só para estar aqui, tô acompanhando, meio que deitado na cama aqui, um olho ali e o outro lá, né? Mas estamos aqui junto. Adriana, a gente vai fazer o seguinte, então, os descontos gerais, a gente passa pelo e-mail de todo mundo, a gente tem um cadastro de todo mundo e a gente passa por lá, né? Tá bom? A gente passa ali os descontos e mais informações sobre os treinamentos, tanto dado pela Jump, os treinamentos lá oficiais de DA, como também os treinamentos da ARC, né? Os treinamentos relacionados a Kanban e outros assuntos top das galáxias ali. Isso. E numa próxima oportunidade a gente faz, né, traz algumas coisinhas para a gente poder sortear, beleza? A ideia é que isso aqui não morra, foi um evento assim muito livre, com todo mundo perguntando, sem o PowerPoint, mais para a gente poder trocar essa ideia de forma livre. E entre eu deitado na cama ali ouvindo, gostei bastante do resultado, espero que todos que estejam assistindo. E também assim, nós vamos enviar o vídeo, né, para quem não participou aqui hoje, também vai poder participar depois lá. A gente vai enviar os vídeos e vai enviar lá os cupons de descontos para os treinamentos. Beleza? Show de bola. Vamos, então, para o fechamento, né? Eu acho que cada um, dentro dessa visão de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a gente pode fazer um fechamento e, se tiver perguntas também, se o pessoal tiver mais perguntas também, pode colocar. Eu queria... Diga, Anderson. Eu queria só falar uma coisinha. Foi muito bacana a pergunta que eu vi sobre gerente de projetos, né? E aí eu queria só trazer um temperinho, e aí também como eu nem participei, estou fechando, mas sem abrir, né? Mas o temperinho que eu queria colocar, porque gerente de projetos remete muito a PMI, né? Muito colado uma coisa da outra, apesar de a gente saber que não existem outras instituições que têm aí bases para gestão de projetos. Mas é muito legal a gente falar, e às vezes eu falo isso, as pessoas não sabem, né? Hoje a certificação PMP, que é a certificação de gestão de projetos mais conhecida e famosa no mundo, mais de 50% das questões que caem na prova são relacionadas a ágil. Então, ou seja, o PMI hoje pega a sua certificação ali mais antiga, mais conhecida, 1 milhão, quase 1.300.000 pessoas têm a certificação PMP mundo afora, uma certificação que sempre cresceu, e hoje ela coloca 50%. Nossos alunos, quando fala para a gente, Adriano, que já está assim, que é 80%. Ou a questão ela é híbrida, ou ela é a questão totalmente ágil. Aquele mais preditivo, by the book, PMBOK, diminuiu muito as questões, e hoje o gerente de projetos precisa conhecer tanto gestão preditiva, como também abordagens ágeis para poder ser aprovado no exame PMP. Acho que isso responde aí até essa ajuda também, tempera um pouquinho aí a importância que o gerente de projetos também evoluiu, né? Também evoluiu hoje, isso na visão da maior instituição de gestão de projetos do mundo, que é o PMI. Legal, legal. Bacana. Você falou quantos milhões? Eu acho que 1.280.000 certificados no mundo. Não sei se essa é a certificação com mais pessoas, mas acredito, assim, dentro do que a gente trata de gestão, mas acredito que deve ser,
tá? Deve ser. Entendi. Você pega um PSM, se eu não me engano, o PSM estava com 400 ou 500 mil, se alguém souber aqui pode colocar, mas é porque é uma certificação muito rápida, você faz em 1 hora, tal, PMP muito mais robusta, mas também muito mais antiga, e tem lá quase 1.300.000 pessoas certificadas mundo afora. Legal, legal. Comparando aí com o DA, eu acho que a gente está engatinhando ainda dentro do PMI, né? Mas a gente chega lá no 1 milhão, vamos colocar como uma meta, né? Ele levou 50 anos para chegar nesse 50 número. anos, Só 25 anos, vamos. É isso aí. Vai, metade, vai. Boa. Bom, então vamos lá. Queria colocar aqui que, né, nossa pergunta aí provocativa, se você usa Scrum, né? Ela é muito provocativa nesse sentido, né? Que ela puxa vários pontos ali, mas deixar claro que não é nada contra o Scrum, né? Eu acho que o Scrum, dentro daquele cenário que a gente já discutiu aqui do contexto, ele é uma ferramenta, né? Ele é um framework ali que ajuda bastante e tal. E queria colocar aqui para todos, né? O cenário do contexto como um ponto de partida, né? Do entendimento ali, né? Da sua realidade e tal, para levar coisas, né? E deixar aqui também à disposição, quem quiser entrar em contato, discutir. A gente tem alguns grupos do DA aqui que, pela Jump, a gente, né, fomenta ali. No LinkedIn também tem outros grupos e tal, para discutir essas questões focadas em agilidade empresarial, né? Agilidade de negócio, né? Que eu acho que desde a origem, né, era o foco. O DA surgiu ali com o DAD, que era meio que um framework também, mas tinha essa visão de ter opções e tal, e aí depois teve um crescimento para várias outras áreas da empresa, vamos dizer assim, não só a entrega de TI ali, de solução, onde ele foi criado, né? Mas eu queria deixar aberto aí para a gente discutir em todos os canais aí que a gente tiver. Obrigado, né? Tenho que agradecer aqui, Renan, Corélio. Foi um papo muito bom. Vamos fazer outros, né? De acordo com a disponibilidade aí, né? De todo mundo. Mas eu acho que a gente abriu aqui um canal também que a gente pode ter discussões muito ricas, igual foram as discussões de hoje, tá? Então, brigadão aí, galera. Excelente, excelente. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que, né, puderam participar aqui, que estavam com a gente. A gente teve aí, batemos mais de 300 inscritos, né? Então, acho que esse assunto é pertinente, muito legal. Obrigado, Adriano, obrigado. Seios, né? Vou colocar aqui. A provocação Anderson, é brincadeira. é o cara, é o Anderson Seios, cara. Vou colocar Seios aqui, né? Mas obrigado, galera. Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. Vamos fazer mais bate-papos desse aí. Foi realmente muito legal. Bacana. Muito bom. E agradeço também, pessoal, pela participação aí, né, pelas perguntas, questões. Agradeço também o convite do Adriano, do Anderson Seios, né? Então, agora vai ser Seios. Então, eu acho que foi bem rico, bem legal, né? A gente pôde realmente aqui, né, eu acho que trazer a mensagem central do contexto, né, dos pontos onde a gente pode aplicar o Scrum, e os pontos onde realmente não faz sentido, e pontos onde a gente pode estender naturalmente o Scrum. Então, paz aí aos métodos, né, e o nosso objetivo aqui é entregar resultados sempre. Legal. Boa. Bom, já estamos avançados aqui no tempo, então obrigado, pessoal, pela participação aí de todos, né? Espero que vocês tenham gostado também, e esperamos vocês aí na próxima rodada. Beleza? Vamos só tirar a fotinha aqui. Eu saio para no fim. Assim, tá vendo? Eu venho no fim para tirar a foto, entendeu? Então vamos lá. Tira a foto aí, vai. Você é fotógrafo. Aí. Muito bom. Obrigado, Boa. pessoal. Valeu, gente. Pessoal. Valeu, gente. Valeu. Boa noite Abraço. a todos. Boa noite. Falou, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.